Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play. Como estamos em clima de Páscoa, hoje nós vamos falar sobre os perigos dos excessos na alimentação neste feriado. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o nutricionista Dr. Nelson Justino. Nelson, muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer todo meu, boa tarde a todos, e será um prazer poder trocar uma ideia, poder conversar um pouquinho sobre os excessos da alimentação, sobretudo de chocolate, né, nesse período de Páscoa aqui com vocês. Então, Nelson, acho que a questão mais importante é como aproveitar esse feriado sem cometer excessos. Bom, vamos lá. Eu digo isso para todas as pessoas, né, que estão ao meu redor, seja pacientes, seja alunos, seja seguidores, seja amigos. Algumas pessoas, elas deturpam muito o conceito de alimentação saudável e elas acreditam, poxa, eu quero me alimentar bem, eu quero me alimentar melhor, eu quero ter uma melhor saúde, eu quero ter um melhor corpo, então para isso eu tenho que evitar besteira, por exemplo, doces, salgados, massas, pizzas, chocolate. E a literatura científica, ela sempre informa que o que faz mal não é o doce, não é o chocolate, não é a pizza, não é a massa. O que faz mal é o excesso. E nós, brasileiros, nós temos esse hábito, por natureza, de desde pequeno, desde criancinha, crescermos comendo muito. E muitas vezes a gente come, não é nem pelo fato de sentirmos fome, a gente come por, sei lá, por compulsão. Às vezes você vê lá a comida na tua frente e tu começa a comer sem tu estar com fome. E tudo aquilo que você come sem estar com fome vai te fazer engordar ou vai te dificultar a emagrecer. Então, isso que eu falo aqui para vocês não se aplica necessariamente apenas a chocolate, mas a todos os alimentos de modo geral. Tudo aquilo que é consumido em excesso nos faz engordar. E o nosso corpo, ele já desenvolve um mecanismo muito, muito importante, muito interessante para nos afirmar se a gente deve comer ou não, que é o estímulo da fome, a percepção da fome. Sempre que nós sentimos fome, isso é um sinal, é uma forma que o nosso corpo fala, olha, você está precisando de energia, você necessita se alimentar agora, nesse momento. Vocês já perceberam que quanto maior é o nosso jejum, quanto mais tempo a gente fica sem comer, maior é a nossa fome. E quanto maior é a nossa fome, maior a fome por comer coisas de densidade energética maior. Quando você está com muita fome, você não vai querer comer um frango grelhado, você não vai querer comer uma maçã, você vai querer comer algo doce, algo gordo. Por quê? O nosso corpo ele entende que esses alimentos eles vão fornecer energia mais rapidamente. Então, quando tu vai comer estando com fome, você tende a, primeiro, optar pelas versões mais calóricas. Segundo, a comer um pouco mais do que você comeria sem estar com fome. Então, a sugestão que eu dou, que na verdade não é o que eu dou, eu não sou ninguém para poder dar, eu apenas transmito o que a literatura científica sugere, que é que você coma sem excesso. Eu, particularmente, independente de ser Páscoa ou não, eu como chocolate toda semana. Tá? E às vezes é até engraçado, que às vezes eu estou em algum lugar e algumas pessoas me vêm comendo chocolate e falam, mas doutor Nelson, você come chocolate? E de uma forma bem surpresa, né? Bem espantada, eu falo, como? Como porque eu também sou gente. E comer é um dos prazeres da vida. Não há necessidade de você excluir absolutamente nada. Até mesmo um diabético, ele pode comer chocolate, desde que seja uma quantidade adequada para si. E voltando para os chocolates, né? Os chocolates, eles apresentam uma densidade calórica muito alta. E eu tenho observado por aí, nas propagandas, no Instagram, nas mídias, chocolate fit, chocolate não engorda. Gente, isso é balela, tá? Não vá comendo chocolate pensando que um chocolate tem pouca caloria. Todo chocolate ele engorda e engorda muito. Existem alguns que são um pouco menos calóricos. Existem alguns que têm um aporte maior de vitaminas e de minerais. Mas todo chocolate, assim, esse negócio de chocolate fit, não existe chocolate fit. Tá? Existe chocolate menos calórico, tá certo? Então, às vezes, a empresa, né, o fornecedor, a pessoa que está vendendo aquele chocolate, ela quer vender. Então, ela se apega com a mídia e fala, olha, não tem açúcar, não existe chocolate sem açúcar, tá? Até porque açúcar é um carboidrato, ele tem que ter um doce, tá bom? Então, acontece que existem chocolates que têm uma quantidade de carboidratos de rápida absorção menor,
que vão, de fato, fazer com que você tenha um pico insulínico reduzido. Mas, e se você pega, por exemplo, um ovo de chocolate, vou dar aqui um exemplo para vocês, um ovo com 300 gramas. Um ovo de chocolate com 300 gramas, contendo, inclusive, o recheio dentro, né, aqueles bombonzinhos que vem dentro, ele tem aproximadamente ali 1.800 calorias. Entre 1.800 a 200 calorias. Só para vocês terem ideia. Um ovo completinho, tá? De aproximadamente 300 gramas, com seu recheio, tem ali aproximadamente, é porque depende da marca, depende do recheio, depende de várias coisas, né? Mas digamos que tem ali algo em torno de 1.500 e 2.000 calorias. Só para vocês terem uma ideia, a necessidade calórica que uma mulher precisa ao longo do dia é de aproximadamente 1.500 e 1.800. A necessidade calórica que um homem precisa é de aproximadamente 1.800 a 2.200 calorias. Então, se você consome um ovo daquele, quando eu era pequeno, eu consumi um ovo daquele assim, ó, sabe? Assistindo um desenho, eu comi um bichinho daquele em 10, 20 minutos, entendeu? Então, você tá jogando dentro de si toda a necessidade que tu precisa ao longo do teu dia. E tu não vai comer só apenas aquilo, tu vai comer outras coisas, tá entendendo? Então, assim, pô, Nelson, mas eu gosto muito de ovo, e aí? Eu gosto muito de chocolate. Então, coma em frações menores, em frações reduzidas. Dessa forma, isso não vai implicar tanto no teu ganho de peso. Outro ponto que é importante frisar, tá? A gente está observando aí que a gente está Agora, já não estou falando do ponto de vista estético, estou falando do ponto de vista de saúde. Temos observado, né, que a gente está num caos e que essa pandemia ela está afetando todas as esferas, né, de todas as formas. E que, infelizmente, muitas pessoas têm tido complicações e muitas pessoas têm falecido por conta do Covid. E aqui eu vou trazer uma informação bem forte para vocês. Tá? Estima-se que cerca de 80%, de 80% a 90% de todas as mortes no mundo, não estou falando em nível de João Pessoa, Paraíba, Brasil, não, estou falando de mundo. Tá? Estima-se que de 80% a 90% das mortes do mundo estão associadas diretamente ao sobrepeso e obesidade das mortes. Né? Estima-se que 75% de todas essas mortes, veja bem, gente, de cada 4 mortes, 3 poderiam ser evitadas se as pessoas não tivessem com excesso de peso. Tá? Isso quem está falando é a própria ciência, é o próprio OMS. Tá? E o que é que mais contribui para o ganho de peso? Açúcar, doces. Tá? Então, algumas pessoas falam, caramba, Nelson, mas eu gosto muito de doce. Bom, aí você tem que realmente, né, pesar na balança, ver o que é que você quer. Você quer o quê? Você quer sabor, tu quer qualidade, tu quer prazer em comer, tu quer saúde, né? Infelizmente, se nós formos comermos tudo que você gosta, na quantidade que você gosta, infelizmente você vai aumentar de peso. Isso pode trazer implicações negativas para a tua estética, para a tua autoestima, para a tua imunidade e principalmente para a tua saúde. Então, o conselho que eu dou, como dá para comer? Dá, em quantidades módicas, tá? E um outro conselho, tá? É tudo uma questão de equilíbrio, galera. Eu, particularmente, né? Eu pratico atividade todos os dias, eu tenho um estilo de vida bem saudável. Mas, praticamente, toda semana eu gosto de tomar minha cerveja, toda semana eu gosto de comer uma massa, eu gosto de comer um chocolate, como a grande maioria das pessoas. Mas aí eu procedo de uma forma um pouco diferente da grande maioria das pessoas. Nos dias em que eu quero comer um pouco mais, nos dias em que eu quero beber um pouco mais, né, eu me programo. Eu pratico um pouco mais de atividade física antes de iniciar aquela refeição ou aquela esborna. Por quê? Aquela atividade física, ela vai gerar um dispêndio calórico que vai me dar um crédito para poder comer um pouco mais. Então, se você, assim como eu, gosta de comer um pouco mais alguns alimentos, né? A minha avó, né? Eu sou muito criado por vó, e a minha avó fala que o paraibano ele é amudiçado por natureza, né? E muitas vezes a gente come não por fome, a gente come por amudiçamento. E a minha avó tem um certo sentido. A gente peca, principalmente quando a gente vê alguma coisa muito gostosa. A gente não se contenta em comer um pouquinho, a gente quer comer ou até acabar, ou até você não ter mais condições de consumir aquele produto. Então, caso você, né, padeça desse mal do paraibano, né, antes de você comer um ovo de Páscoa, antes de você querer comer alguma coisa, isso se aplica para todos os alimentos. Pratique uma atividade física mais cedo, né, e tente gerar um gasto de energia bacana, porque isso vai te dar um crédito para tu comer aquilo ali. Então, meio que vai haver um equilíbrio. Então, é isso que eu falo para vocês. Equilíbrio, galera. Apenas isso. Não precisa deixar de viver, não. Só tem que ter equilíbrio. Ok. E caso alguém se exceda nesse feriado, no ovo de Páscoa, naquele almoço com a família, o que fazer para balancear?
Como voltar para a rotina saudável? Voltar para os hábitos alimentares anteriores, né? É muito comum eu ver isso, é muito comum. No meu consultório, eu atendo muitas pessoas que, sei lá, passaram um longo período se alimentando muito, comendo muito, bebendo muito, e de repente é como se a ficha caísse. Caramba, eu comi demais, eu estou com peso que não está legal. E elas ficam meio que desesperadas. O desespero é pior, vai atrapalhar mais do que ajudar, tá certo? Então, primeiramente, eu peço que não tenha excesso, tá? Se você consegue ter esse equilíbrio, não vai ter esse desespero no dia seguinte. Tá? Então, é melhor você prevenir do que remediar. Se no dia seguinte que você percebe, caramba, estou bem acima do peso, tal, comecei de, vou cortar o carboidrato, vou fazer uma dieta muito restritiva, isso é pior. Isso é pior porque pode baixar a tua imunidade e a gente está num ambiente, num momento que você não pode ter imunidade baixa. Você vai ficar mais estressado, vai ficar mais ansioso e talvez você até elimine aquele peso, né, aquele que você perdeu. Mas provavelmente você vai ter mais fome, vai comer, vai ficar um ciclo vicioso e você vai engordando, engordando, engordando cada vez mais. Então, caso você tenha se excedido, no outro dia, volta ao normal. Se você tem já tem um estilo de vida saudável, se você tem uma rotina de atividade física certinha, se você já se alimenta direitinho, volta ao normal. Até porque muito do que você consumiu ali é retenção hídrica, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né? Um dado bioquímico, para cada 1 grama de carboidrato que você ingere, você absorve aproximadamente de 3 a 4 gramas de água. Então, quando você excede no carboidrato, na massa, no doce, no chocolate, porque você está um pouco mais inchadinho. Normal. Aquilo é gordura? Não. Aquilo é excesso de água. Tá? Que com 2 ou 3 dias, o teu próprio organismo ele libera, né, naturalmente. Então, no dia seguinte, sem desespero, volte ao seu estilo saudável. Se você quiser radicalizar, é pior. É pior para a tua saúde, é pior para o teu corpo, é melhor para a tua sanidade mental. E assim, quais alimentos nós devemos dar preferência nessa época? Há um grande consumo de peixe, doce, principalmente pelas crianças. Então, quais alimentos dá para dar preferência nessa época da Páscoa? Veja bem, vamos lá. Na verdade, todos nós, né? Isso é uma pergunta muito. Estou gostando dessas perguntas porque são perguntas que me fazem muito nas minhas aulas, no meu consultório e também no meu Instagram. Vamos lá, gente. Primeiramente, vamos entender uma coisa. Não existe um período adequado para que a gente deva consumir um pouco mais de nutrientes e outros menos. Não. Até porque esses nutrientes que nós precisamos é de forma diária. Então, os mesmos nutrientes que tu precisa hoje, tu vai precisar amanhã, tu vai precisar no Natal, tu vai precisar na Páscoa, vai precisar no São João. Então, assim, não existe um nutriente específico para cada época do ano. Tá? O nosso organismo ele tem uma necessidade nutricional e ele tem uma necessidade calórica. E esses nutrientes, eles devem ser ofertados para o teu corpo de forma diária. Obviamente que alguns dias tu tem um gasto calórico um pouco maior, então você necessita de um pouco mais de energia. Outros dias tu tem um gasto calórico menor, tu deve ter uma ingesta um pouco menor. É algo proporcional, está relacionado, né, com as suas necessidades. Tá? E uma coisa que é interessante frisar é que não existe nenhum alimento que é essencial, né? Por exemplo, a minha avó, se a minha avó não comer feijão com arroz todo dia, o dia dela não teve sentido. Ela tem que comer feijão com arroz todo dia. Mas isso é algo cultural. Ela foi criada dessa forma e ela passou para os filhos, passou para nós, netos, e nós, netos, estamos também passando para os nossos bisnetos. Então, isso é uma característica familiar, talvez da nossa região. A minha avó, ela só come peixe nessa Semana Santa, né? Nesse período de Páscoa, né? Então, assim, algumas pessoas falam, não, eu tenho que realmente comer peixe? Não. Essa questão de peixe é algo cultural, é algo religioso, tá? Mas do ponto de vista nutricional, não. Na verdade, o que é que o peixe tem? O peixe ele é rico em proteínas, o peixe é rico em vitaminas lipossolúveis, em algumas vitaminas do complexo B, tá? Mas esses mesmos nutrientes você encontra em outros alimentos. Até porque tem pessoas que não gostam de comer peixe. E aí? Uma pessoa que não gosta de comer peixe, ela vai morrer? Ela vai para o inferno porque não gosta de peixe? Ela vai ter uma desnutrição? Não, tá entendendo? Então ela vai optar por outros alimentos que contenham os mesmos nutrientes, tá? Mas, de modo geral, isso é para a vida toda, tá? Independente de ser Natal, São João, tá? De modo geral, de modo muito geral, o nutriente que mais nos faz engordar são os carboidratos. Isso é fato, tá? Tanto que 95% dos casos de obesidade no mundo é devido ao excesso de consumo de carboidrato. Então, se algum de vocês aqui está nos assistindo, né, está vendo
essa entrevista, e se você está um pouco acima do peso, provavelmente você está nessa condição porque você comeu um pouco mais de carboidrato. Então, qual é a sugestão que nós nutricionistas damos? Estou falando de uma forma geral, né? Obviamente, cada caso é um caso, para que você não possa ganhar peso, possa ter um controle do peso e, principalmente, você promover a sua saúde, que é o mais importante, né? Quando a gente fala assim, alimentação, né? Alimentação saudável, a gente não está se referindo a ter uma barriguinha trincada, uma perninha torneada, né? Não, a gente fala em saúde, embora uma coisa esteja relacionada com a outra. Geralmente, as pessoas que se alimentam bem e têm um estilo de vida saudável, elas começam a ter uma complexão estética, uma complexão física também mais bonita aos olhos da sociedade, né? Porque essa questão de beleza é uma coisa muito subjetiva que vai de pessoa para pessoa. Mas uma sugestão que eu dou para todo mundo, levando primeiro em consideração saúde, reduza carboidrato. Não é necessário você cortar, mas você consumir de uma forma mais moderada, sobretudo doces. Segundo, aumentar o consumo de proteínas. Então, peixes, né? Que eu particularmente eu adoro peixe, acho muito, além de ser muito gostoso, é muito nutritivo. Aumentar o consumo de carnes magras, de ovos, queijos magros também, frango também, tá? Frutos do mar, de modo geral, são boas fontes de proteína, né? O indivíduo ele consumir pelo menos duas frutas por dia, né? Consumir um grupo que nós chamamos de gorduras boas, que são as oleaginosas, amendoins, castanhas, nozes, abacate, coco, enfim, optar pelas versões integrais, né? Pão integral, arroz integral, macarrão integral. Então, assim, de modo geral, essas são as melhores sugestões nutricionais que tem. Embora, gente, algumas pessoas até chegam para mim e falam, poxa, Nelson, mas eu como tão bem, eu me alimento tão saudável, né? Eu só como coisas integrais, como fruta e tal. E, às vezes, aquela pessoa ela até come bem do ponto de vista qualitativo. Você fala assim, isso aqui é um alimento integral, isso aqui é um alimento... isso aqui é uma fruta, uma proteína, né? Não tem lactose, não tem glúten. As pessoas pensam, poxa, é integral, então ele não engorda. Então começa a comer de forma excessiva. Gente, alimento saudável em excesso também engorda, tá bom? Eu tenho um tio, tá? Que ele não come besteira, ele não come nem pão, ele não come nada industrializado. Ele só come coisas do sítio, né? E ele é obeso. Agora, ele vai chupar uma manga, ele não chupa uma manga, ele chupa 5 mangas. Ele vai comer um prato com feijão com arroz, é no balde, entendeu? Então, assim, ele come saudável, mas ele come de forma excessiva. E o excesso também nos faz engordar, tá? Então, uma alimentação saudável é aquela que, primeiro, vai te fornecer todos os nutrientes que tu precisa, em uma quantidade adequada, né? Você, no caso, você tem que optar por versões do ponto de vista qualitativo interessante, mas também a quantidade. E aí é onde o nutricionista ele vai entrar, né? Porque a sua necessidade, por exemplo, é diferente da minha. De repente, a gente pode estar comendo os mesmos alimentos, no café da manhã, no almoço, no jantar. Mas a proporção, a quantidade, ela vai variar. Então, de modo geral, essa é a sugestão que eu dou, optar por essas versões. Então, voltando assim para a Páscoa, para o chocolate, nessa época, as crianças, principalmente, ganham muito esses doces de presente. Mas quais seriam os efeitos para o organismo das crianças desse excesso de chocolate? Terríveis. Os mesmos produtos, terríveis, né? E aí um outro dado científico, né? Como eu sou professor, eu sempre gosto de trazer a ciência para as minhas entrevistas, para as minhas aulas e também para as minhas condutas, né? Porque isso, às vezes, a pessoa até... Às vezes, o nosso telespectador, o nosso paciente, o nosso aluno, não entende muito. E aqui um dado, gente, irrelevante, um dado relevante. 80% dos casos, 85% na verdade dos casos de obesidade infantil, o grande culpado são os pais, os responsáveis. Sim, o pai, a mãe ou a pessoa que está criando é o principal responsável pelo surgimento da obesidade infantil. Porque às vezes o pai e a mãe tá lá, vê lá a criancinha e fica, caramba, é uma criancinha, vamos dar comida, porque é muito bonitinho, uma criancinha gordinha. Gente, não é bonito, né? Eu até postei semana passada, fiz um texto falando sobre a questão da obesidade. Obesidade, ela é doença em qualquer idade, em qualquer gênero, tá? E eu não estou falando do ponto de vista estético, estou falando do ponto de vista de saúde. Se uma criancinha, né, ela come muito doce, de forma excessiva, ela vai ter a mesma repercussão fisiológica que nós adultos também teremos. Ela vai aumentar de peso. Quando ela aumenta de peso, ela tem uma maior predisposição a ter hipertensão, diabetes infantil, problemas cardiovasculares, ela vai ficar
com uma dificuldade de mobilidade, isso pode afetar até mesmo a sua prática de atividade física. Vai ter a questão emocional, né? Existem muitas crianças aí que sofrem bullying, que são ansiosas, que têm depressão por conta do sobrepeso, obesidade. Isso aí é fato, isso é ciência. Os psicólogos e os psiquiatras estão aí para confirmar isso que eu tô falando, tá? E se ficar dando de forma excessiva, a criancinha, porque assim, é bom. Quem falar que o chocolate é ruim é um mentiroso, uma pessoa que não tem muita percepção da vida. É uma delícia, né? E todos nós gostamos. Então, assim, eu digo, né? Qual a sugestão que eu dou para os pais? Você não precisa cortar, porque é um crime você cortar uma coisa tão gostosa com uma criancinha. Agora, sim, também é um crime você dar de forma excessiva, né? A minha filha, eu tenho uma filha que ela tem 1 ano e 9 meses, tá? Eu ganhei 5 ovos de Páscoa para dar para ela. Eu não aceitei nenhum, agradeci gentilmente, mas o cara está muito criancinha, está muito pequenininha. E quando a criança ela é muito pequenininha, se ela ainda está conhecendo o sabor dos alimentos. E as papilas gustativas, que percebem o sabor de coisas saudáveis, ainda não está totalmente desenvolvido. Se você começa a dar, na primeira infância, doces, refrigerante, coisas muito de forma excessiva, aquela criancinha ela vai ter uma melhor aceitação por esses alimentos e ela não vai querer comer os alimentos saudáveis. Eu atendo muitos jovens com 15, 18 anos, né? E eu fico espantado quando, pô, eu não gosto de fruta, eu não gosto de verdura. Na grande maioria dos casos, o grande culpado são os pais, porque os pais não acostumaram dessa forma. E aí eu começo a perguntar, como foi tua infância? Ah, eu tomava todinho, eu comia muita pizza quando era criança, tomava muito refrigerante, comia muito chocolate, biscoito recheado. Então, se a criança ela começa, se ela cresce comendo apenas isso, né, de forma excessiva, ela vai tender a levar isso para sua fase adulta. Então, assim, eu particularmente, eu dou no final de semana, eu dou, não chego, ainda não dei chocolate, mas eu dou barrinha de proteína sabor chocolate. Ontem eu dei uma espécie de milkshake proteico, que tem uma pequena quantidade de açúcar, que é mais proteína. Eu dei um pouquinho para minha filha. Então, assim, não há necessidade de você privar. Não é isso. Você até pode dar, mas numa quantidade adequada. E às vezes os pais, né? Perguntam para ele, falam, mas Nelson, eu me sinto tão mal, se dá só um pouquinho para o meu filho, e na verdade você não deve se não, você deve ser feliz, porque ali você vai estar contribuindo para que o seu filhinho ele cresça tendo um estilo de vida saudável na sua fase adulta. Nelson, eu queria te agradecer pela entrevista. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Tenho certeza que quem assistir vai aprender muito. Muito obrigada. Por nada, que isso. Foi um prazer imenso e eu estou aqui para poder agregar. Tá bom? Fique com Deus, boa Páscoa. Que Deus Boa te abençoe. Páscoa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.